Olá pessoal, muito bem, nesse vídeo nós iremos discutir um pouquinho sobre o que será trabalhado nas atividades de vocês, nas atividades tanto presenciais quanto virtuais, ok? Então, como vocês bem sabem, né, eu já falei no vídeo anterior, esse módulo, essa disciplina, ela vai ser dividida em 4 módulos, né? Então, vocês vão ter as atividades referentes aos módulos, mais as atividades presenciais. Então, eu vou começar pelas atividades presenciais e depois eu vou falar sobre as atividades virtuais. Nessa disciplina especificamente, nós vamos ter algumas alterações em relação às atividades que vocês faziam nas disciplinas passadas, então eu vou comentá-las com um pouquinho mais de cuidado. Atividades presenciais, encontros presenciais. Naturalmente, o primeiro encontro, aquele que vai ser feito para a apresentação da disciplina, aquele encontro que vocês vão ter um conhecimento melhor, é muito importante a participação de vocês, até para já poderem tirar dúvidas de uma vez, de quaisquer coisas que sejam relativas ao plano de curso de vocês. Então, é muito importante. Naturalmente, nesse momento, vocês vão receber apenas ali a carga horária da presença de vocês. Ainda não haverá, para aquele momento, atividades com pontos, né? Naturalmente, vai ser apenas a apresentação da disciplina. Já os outros 2 encontros, o segundo encontro vai ter uma atividade que vai valer 20 pontos. Então, eu vou explicar bem detalhadamente para vocês o que vai ser essa atividade. Vocês deverão entregar um trabalho ao final da disciplina, que vai ser um trabalho que consiste em uma sequência didática. Sequência didática, eu vou explicar isso mais à frente, quando estiver falando no módulo 4. Mas, já adiantando um pouquinho, a sequência didática é a organização para o trabalho por meio de gêneros textuais. Então, trabalho em sala de aula, trabalho ali com os alunos por meio dos gêneros textuais, tendo os gêneros textuais como foco. Para isso, vocês vão selecionar um tema. Qual vai ser o tema da predileção de vocês? Pode ser relativo a uma produção textual, uma produção de textos argumentativos, um gênero textual específico nessa linha, pode ser uma produção de um texto artístico, pode ser relativo também a textos, não precisa ser necessariamente a produção de texto, pode também trabalhar com textos literários, produzidos pelos alunos ou simplesmente com a leitura desses textos literários. Então, no módulo 4, vocês vão ter que entregar essa sequência didática pronta, mas nesse segundo encontro presencial, o que vocês vão fazer é o seguinte: vocês irão estar com esse trabalho em andamento. Vai ser um trabalho feito em grupos de 4 ou 5 pessoas. Como vocês estarão com esse trabalho em andamento, nesse momento, quando vocês forem para o encontro presencial, vocês irão apresentar um produto digital, virtual, que será utilizado, que será inserido na sequência didática de vocês. O que seria esse produto? Na realidade, a sequência didática prevê uma série de medidas para que se possa trabalhar um determinado gênero textual com o aluno, uma série de ações que vão ser tomadas. Nesse caso, então, esse produto, ele poderia ser, por exemplo, o desenvolvimento de um blog, de uma página no Facebook, uma videoaula que vai ser postada para os alunos, pode ser feita a adaptação de uma peça teatral que vai ser postada para os alunos, de adaptação de um poema, qualquer que seja o conteúdo digital que vocês queiram, vocês poderão levar para esse segundo encontro. Então, naturalmente, o que vai acontecer? O encontro ele dura 4 horas, né? O encontro, então, ele sempre tem um período ali restrito, pode ser, inclusive, que ocorra alguma alteração nesse período de 4 horas, que necessite que nós vamos precisar de alterar também o tempo que vocês vão ficar para poder apresentar. Então, vocês já terão começado a fazer esse produto, esse trabalho em casa. Então, vocês já vão começar a fazê-lo em casa, vão começar. Mas, naturalmente, em casa, como vocês estão à distância, é muito difícil que vocês consigam se reunir para poder discutir tudo, que vocês se reúnam para conseguir discutir aqueles materiais. Então, à distância,
sempre tem algumas perdas em relação a essas apresentações. O primeiro momento desse encontro presencial vai ser para que vocês possam discutir e finalizar, dar aquele acabamento no trabalho de vocês e ensaiar a apresentação, que vai ficar para o segundo momento. Então, o primeiro momento é para que vocês se preparem para a apresentação, façam a finalização desse material, e no segundo momento vocês chegarão preparados. O segundo momento, vocês irão apresentar esse material, então vocês irão apresentar para o restante da turma. Apresentando esse material para o restante da turma, vocês irão justificar por que essa página no Facebook, esse blog, seria algo proveitoso dentro da perspectiva que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando aqui com um determinado gênero textual, então por que o desenvolvimento dessa página no Facebook, desse blog, desse vídeo que eu postarei no YouTube, ele é algo que vai ser profícuo para o aprendizado dos meus alunos. Então, vocês irão justificar, fundamentando metodologicamente a escolha de vocês. E o papel de vocês não será apenas apresentar nesse momento. Quando vocês estiverem assistindo à apresentação dos outros grupos, também fazer questionamentos, sugestões para o trabalho, para que possam enriquecer o trabalho dos demais colegas também. Essa apresentação ela vai ser feita com um tempo de até 15 minutos, com mais um tempo de até 5 minutos para que possa ser feito um debate, uma pergunta, né, um conjunto de perguntas pelos amigos, sugestões, ok? Então, isso é o segundo encontro presencial. Muito bem. O terceiro encontro presencial, a prova com valor de 50 pontos e 50% da carga horária. Então, o terceiro encontro presencial é muito importante, vocês já sabem muito bem disso. A prova vale 50 pontos e tem uma equivalência de 50% da carga horária. Então, é fundamental que vocês estejam presentes. Isso vocês já sabem muito bem. Ok. Agora, quanto às atividades virtuais, nós vamos ter algumas pequenas alterações para essa disciplina. Muito bem. O que acontece? As primeiras alterações estarão nos módulos 1 e 2. Como agora nós não temos mais a presença da figura do tutor virtual, na disciplina anterior, né, houve algumas dificuldades, inclusive da minha parte mesmo, de conseguir fazer aquela correção das atividades, que eram atividades mais reflexivas, atividades que exigiam uma produção textual, mesmo que em grupo, mas houve uma dificuldade realmente de conseguir fazer aquela correção em um tempo hábil para poder dar um feedback para os alunos em um tempo um pouquinho mais veloz e tudo. Pensando nisso, foi feita uma opção, né, nesse caso da minha parte mesmo, de que o módulo 1 e 2 vocês irão responder a um conjunto de questões de múltipla escolha. Então, são questões de múltipla escolha que vocês vão resolver e vocês podem ter já o resultado dessas questões, né, dos seus acertos e dos seus erros, logo que vocês já tiverem finalizado os questionários. Então, é algo que vai trazer uma resposta muito mais rápida para vocês, inclusive depois de que todos já tiverem finalizado essas respostas, vai aparecer um gabarito para vocês vão ver o que acertaram e o que erraram. E apesar de serem questões de múltipla escolha, o objetivo é de se trabalhar ainda numa perspectiva reflexiva, uma perspectiva bastante contextualizada. Então nós iremos fazer isso, vai ser uma nova prática para que nós possamos fazer um teste se vai ser profícua ou não. Acredito que sim, acredito que vai ser uma boa prática, né? Muito bem, então módulos 1 e 2, primeiro módulo, existe um conjunto de textos que está disponibilizado na biblioteca para vocês. Módulo 2, também existe um conjunto de texto que está disponibilizado na biblioteca para vocês. Em cada um são 3 textos que estão disponibilizados na biblioteca para vocês. Para a resposta, né, dessas questões de múltipla escolha, é necessário que vocês tenham lido esses textos, né? Claro que, naturalmente, quando vocês forem responder essas questões, vocês podem consultar esses materiais, não há problema, não há nada que impeça isso, inclusive é produtivo que vocês façam, pode ajudar a assimilar o conhecimento de vocês, então ok. E uma outra coisa também que eu vou chamar a atenção, nessa disciplina não vai haver nenhum fórum de discussões que será avaliativo. Todos os 4 módulos terão fóruns de discussões, mas nenhum deles será avaliativo. Nenhum. Por quê?
Fórum de discussões 1. Vocês terão aquele questionário, vocês terão os textos para que possam ler. Esse vai ser um espaço destinado para que vocês possam discutir os textos que estão lendo, conceitos que não compreenderam e, inclusive, discutir as próprias questões que estão sendo dadas para vocês. Vai ser dado um conjunto maior de questões, então, em cada caso, vão ser 7 questões que vocês vão ter que resolver. E o conjunto de questões que está disponibilizado no portal não é só aquele conjunto que está disponibilizado para todos. Então, as questões, pode ser que elas se repitam, pode ser que elas não se repitam, mas não há problema também que vocês possam discutir aquelas questões, até mesmo porque o gabarito não vai ser liberado com antecedência para vocês. Então, a discussão dessas questões, ela vem a ser produtiva, ela vem a ser profícua para vocês, não há nada que impeça realmente. Então, o que você acha da resposta dessa questão? Você acha que é a letra B? Você acha que é a letra C? O que você acha que pode ser, ok? Então, é um espaço para que vocês possam discutir também em cada um daqueles momentos, ok? Então, sem problemas. Pulando agora para o módulo 3, o módulo 3 vai acontecer uma questão. Módulo 1 e 2, vocês terão atividades que valerão pontos. No módulo 1 e 2, cada uma dessas atividades vai ter uma carga horária de 10 horas. Então, vai ter uma carga horária de 10 horas. Então, aqui a gente já tem que tomar um certo cuidado. Essa disciplina tem 72 horas. Então, qualquer atividade que vocês deixarem de postar em um módulo sequer, vocês já perderão 10% da presença que vocês poderiam perder. Quer dizer, da presença total de vocês. Lembrando que o mínimo para aprovação é 75%. Muito bem. O que acontece, então, nesse caso, é o seguinte. Módulo 1 e 2, vocês terão não só presenças, mas também a pontuação. Módulo 3, vocês não terão uma atividade avaliativa em termos de pontos para o módulo 3. Nele, vocês estarão desenvolvendo a sequência didática. Então, vocês já estarão desenvolvendo em grupos ali a sequência didática. Nesse momento, vocês deverão postar, no comando da atividade está lá bem claro as partes que vocês deverão postar, ok? Então, leiam com atenção esse comando das atividades, o comando para a atividade que vai ser do módulo 3. Então, vocês vão postar as primeiras partes da sequência didática no módulo 3. Essas primeiras partes não serão pontuadas. Será atribuído a elas apenas a carga horária. A pontuação que seria relativa ao módulo 3 vai ser atribuída conjuntamente com o módulo 4. Então, toda aquela pontuação vai ser atribuída conjuntamente ali no módulo 4, ok? Então, prestem muita atenção nisso, que embora não sejam atribuídos pontos, caso vocês não postem essa atividade no módulo 3, vocês perderão a carga horária, ok? E chama a atenção de uma coisa também. Módulo 3 e módulo 4, vocês deverão postar atividades que são em grupo. Mas, apesar disso, apesar de serem em grupo, é necessário que cada um dos integrantes do grupo poste a sua própria atividade, porque o sistema ele tem uma complicação. Se você não posta depois para se poder colocar a nota da atividade para você, se torna um pouquinho mais difícil, muitas vezes acaba gerando uma certa confusão, né, para o aluno. Então, para evitar realmente esse tipo de problema, para o aluno poste todo mundo, que isso já vai contabilizar a sua frequência e vai contabilizar também sua nota, ok? Então, quando nós chegarmos finalmente no módulo 4, vocês postarão a sequência didática completa. Essa sequência didática que vocês postarão lá no módulo 4, vocês irão trabalhar, então, retomando aquilo que a gente já falou, né, para o encontro presencial. A sequência didática, ela consiste no trabalho com um determinado gênero textual. Esse gênero pode ser da escolha de vocês, qualquer um, mas ele pressupõe que vocês tenham uma série de cuidados. Qual o público-alvo? Qual seria uma possível escola? De que cidade? Qual a faixa etária dos meus alunos? Esse conteúdo que eu estou pensando em trabalhar, ele se adequa bem à faixa etária dos meus alunos? Quais são os objetivos de eu trabalhar numa sequência didática com esse gênero textual? Então, naturalmente, quando nós trabalhamos o gênero textual, em si, seja um artigo de opinião, seja um poema, seja um texto enciclopédico, a gente já tem uma produção ali que é rica, mas a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos. Por isso é fundamental também
tem para vocês no módulo 4 um conjunto de orientações. Na biblioteca está disponibilizado isso para vocês. Então, tem um conjunto de orientações para que vocês possam desenvolver essa sequência didática. Então, para que vocês saibam exatamente o que é, quais são os passos para o desenvolvimento de uma sequência didática, vocês devem consultar e ler com atenção essas orientações, ok? Agora, como se trata de um gênero, de um texto novo para vocês, é fundamental que a qualquer dúvida também vocês procurem no bate-papo, vocês procurem no fórum de dúvidas, porque a qualquer dúvida que vocês tiverem eu posso esclarecê-los melhor e quanto antes melhor, para evitar que vocês tenham uma perda de tempo. Ok, essas serão as atividades. Mais uma vez, me coloco à disposição de todos vocês. Até mais!